Voltando para o noticiário internacional agora, a quinta-feira foi mais um dia violento na França. Policiais e manifestantes entraram em confronto em protestos contra a reforma da Previdência. Mais de 70 policiais ficaram feridos e pelo menos 31 pessoas foram presas. A reportagem é da nossa correspondente em Paris, Priscila Asbeck. A cada protesto, as cenas de violência se renovam. São novos confrontos entre manifestantes e policiais e novas versões de vandalismo. Em Rennes, lixeiras foram amontoadas em uma fogueira. A dispersão teve que ser feita com bombas de gás lacrimogêneo. Em Paris, bicicletas foram queimadas. E o toldo do restaurante em que o presidente francês Emmanuel Macron comemorou a vitória nas eleições de 2017 foi incendiado. Grupos radicais, black blocs, se infiltram nos protestos com o objetivo de provocar o caos. E policiais reagem de forma agressiva. O governo defende que os agentes de segurança apenas reagem à violência dos agitadores. Já os manifestantes dizem que o policiamento é excessivo e deixa a população acuada. Fileiras com dezenas de policiais se formaram ao redor das manifestações. Mais de 11 mil agentes foram mobilizados, segundo o governo. Só em Paris, mais de 70 policiais ficaram feridos. Mas apesar dos confrontos, a maioria dos manifestantes protesta pacificamente. Ao longo dos protestos, a insatisfação foi crescendo não só com a reforma da Previdência, mas com o governo de Emmanuel Macron. Especialistas passaram a dizer que essa situação toda pode contribuir para o avanço da extrema-direita no país. E uma pesquisa, inclusive, revela que se as eleições de 2022 acontecessem agora, Macron seria derrotado por Marine Le Pen. I never wanted to vote for him, and I think if the election was today, no way he could pass. No way. A nova rodada de protestos menor, apesar de ainda violenta, sugere uma certa fadiga. Segundo o governo, 570 mil pessoas se mobilizaram nesta quinta-feira. Na semana passada, eram 740 mil. Alguns já dizem que este é o início do fim das manifestações. Mas mesmo que os protestos percam força, e essa é a grande aposta do governo, a impopularidade do presidente francês já é vista como algo irreversível. Lourival Santana, nosso analista de internacional, continua aqui no estúdio do Prime para analisar esse momento bastante delicado que a França vive. A violência parece que vai crescendo e a gente não sabe qual é a estratégia do governo para lidar com isso e se tem uma saída no fim do túnel para essa discussão toda. A violência está crescendo por causa da presença de grupos radicais, como os black blocs e ativistas muito aguerridos. Mas, como a Priscila bem mostrou, o número de manifestantes está diminuindo. Ela usou a palavra fadiga, essa é a palavra-chave. E essa é a aposta do presidente Emmanuel Macron. Ele já tem experiência com isso. Entre novembro de 2018 até o final do segundo semestre de 2019, ele enfrentou os coletes amarelos e foi desidratando aquele movimento, fazendo concessões, negociando, e também os parisienses e franceses de outras cidades vão se cansando, né? Prejudica os negócios, essas pessoas que não estão trabalhando não estão recebendo, né? São cortados os salários, o turismo, que é importantíssimo, é prejudicado e assim por diante. Então, do ponto de vista do governo, o tempo corre a favor dele, embora essa seja uma reforma mais delicada. Reformar a Previdência é sempre muito impopular, mexe com os sonhos, os planos das pessoas que iam se aposentar com 62, vão ter que se aposentar com 64, mas essa é a aposta do Emmanuel Macron. Existe, no entanto, Márcio, uma discussão muito mais profunda que é com relação a esse dispositivo que ele usou, 49.3 da Constituição, que a lei permite, inclusive com uma reforma de 2008, permitiu que ele pudesse usar exatamente para financiar a Seguridade Social. Então, legalmente está correto, mas causou muita indignação, muitos protestos de que seria algo antidemocrático. Então, é possível, não é uma hipótese apenas, que nós estejamos assistindo talvez ao fim da Quinta República, que deu poderes maiores para o presidente, para o executivo, tirou poderes
do parlamento, em 1958, quando o Charles de Gaulle fez essa reforma constitucional. E aí iríamos, então, talvez para uma sexta república, depois de uma reforma constitucional que devolvesse poderes para o parlamento. Essa é uma discussão que está nascendo na França. Agora, ao mesmo tempo que a gente vê a pressão popular, os manifestantes diminuindo, um tanto mais violentos, mas a pressão diminuindo nas ruas, com menos gente indo às ruas, como você bem explicou, como é que fica a pressão política quando Emmanuel Macron vê Marine Le Pen chegando e chegando muito perto e venceria as eleições se ocorressem agora? Mas essa é a beleza, digamos, do calendário eleitoral presidencial. Emmanuel Macron foi eleito no ano passado, tem mais 4 anos de mandato, assim como o parlamento, e ele espera que o tempo transcorra em favor dele. Ele não será candidato à reeleição. E tem uma particularidade, durante a eleição ele disse que faria o que fez, essa reforma previdenciária. E por que ele ganhou? Porque os dois extremos são muito impopulares. Jean-Luc Mélenchon, comunista, Marine Le Pen, direitista, ultranacionalista, tem uma alta rejeição. Então ele conseguiu ganhar e agora, claro, há uma raiva, uma indignação com relação a ter acionado a emenda 49.3 da Constituição. Como eu disse, ele fez isso legalmente, mas o fato é que ele, ao acionar essa emenda, ele passou por 2 moções de desconfiança no parlamento. Numa delas, por 8 votos, mas passou. Então, o governo dele continua de pé, o governo no sentido do primeiro-ministro, da primeira-ministra, do gabinete e tal, e ele, como presidente, vai navegar aí pelos próximos anos. Ninguém que fez reforma da Previdência, como você bem sabe, Márcio, foi algo fácil, foi algo tranquilo. A resistência é sempre muito grande. Ninguém faz uma reforma da Previdência sem incólume, né? Exatamente. Obrigado, Lorival Santana.